Glória a Deus. Pode ficar bem na frente aqui. Nós vamos encerrar fazendo a contagem do Homer. E eu quero ler o nosso texto áureo, que está no livro de Levíticos, capítulo 23, versículos 15, 16 e 17, que dizem assim: Depois para vós contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Hoje é o 7º dia do Homer, e é um número especial. Nós sabemos o que o 7 representa, né? Representa a natureza de Deus, representa a perfeição, justiça, tudo de bom, né? A gente encontra de alguma forma atrelado ao número 7 na Bíblia. E hoje eu quero destacar a relação que a cevada tem com Israel e com Cristo, né? É tão interessante que Deus fez de tal forma a conectar o calendário judaico com a agricultura, né? De propósito, ele tinha um plano nisso. Sendo assim, a cevada tem uma representação, representa tanto a Cristo como Israel, né? Cristo e Israel estão interconectados, assim como o trigo representa a igreja. E uma das explicações está aqui: a oferta de primícia da cevada não podia ter fermento, mas a oferta de primícia do Pentecoste, a de trigo, podia ter fermento. Porque o trigo representa a igreja gentílica, né? A igreja gentílica é considerada no Velho Testamento como fermento. Então, quando Deus dizia para o povo não se misturar com os outros povos, o Senhor estava usando uma linguagem muito parecida com a linguagem do Novo Testamento, quando Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus. A linguagem é basicamente a mesma. Sendo assim, a cevada tem essa capacidade. Ela representa Israel em primeiro lugar. Por quê? Porque é o primeiro cereal colhido. Israel é a primeira nação separada por Deus e para Deus. Israel é as primícias das nações. Número 2, a cevada é o primeiro cereal a fornecer pão. O primeiro pão comido em Israel era sempre de cevada. Portanto, isso representa a dádiva do pão da vida. Israel nos deu o pão da vida, né? Israel é esse grão de cevada que foi moído para gerar o pão da vida, para que nós pudéssemos dele nos alimentar e etc. E Israel, a cevada representa Israel porque a Bíblia diz que Cristo é as primícias dos que dormem. Jesus foi, né, o primeiro indivíduo a ressuscitar glorificado, a ressuscitar como quem venceu a morte. Outros ressuscitaram antes, mas não venceram a morte, morreram depois. Jesus venceu a morte. Então, esse simbolismo todo aponta para esta relação entre Israel e a cevada, entre Cristo e a cevada, né, que tem toda esta correlação. Por fim, o pão comido na Páscoa de cevada tinha que ser sem fermento por 7 dias. Aliás, nós encerramos hoje, né, o período dos pães asmos. Encerramos hoje ao pôr do sol. E esta é uma outra relação interessante, porque assim como Cristo é o nosso pão asmo, né, um indivíduo que viveu na terra 33 anos e nunca pecou, corpo perfeito, saúde perfeita, alma perfeita, espírito perfeito, tudo perfeito, e morreu pelos nossos pecados. Portanto, essa semana de pães asmos é, número 1, uma identificação com a nação de Israel, que é separada por Deus. Número 2, é uma identificação com Cristo, que é o pão perfeito, o pão sem fermento. E número 3, é uma identificação com a santidade, porque quando a gente fica uma semana sem comer pão sem fermento, não vai mudar muito a sua dieta, mas tem um significado, um simbolismo, né, de que nós estamos perseguindo uma vida sem pecados.
Nós não vamos conseguir 100% aqui na Terra, mas nós estamos a caminho de conseguir, e nós vamos conseguir por toda a eternidade. Amém? Nós vamos, então, proclamar o nosso Homer de hoje. Vamos ficar de pé todos, né? E aí vou pedir que repitam comigo: bendito és tu, Adonai nosso Deus, soberano do universo, que nos tem santificado e nos tem ordenado que contássemos o Homer. Diga comigo: hoje é o sétimo dia do Homer. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.